Olá, telespectador do Amazonsat, prazerosamente mais uma vez aqui falando da obra que se publica na Amazônia. Claro que eu convidei com muito prazer o professor doutor Isaac dos Santos Souza. Ele fala na sua obra o que é o resultado do seu doutorado, a Ponte Rio Negro. E ele traz temas jamais discutidos, inéditos, na ponte. Você que vai atravessando a ponte nesse momento e que está nos assistindo através do facebook.com/amazonsat, você que está aí nos assistindo no seu tablet, no seu celular, você que acabou de passar na ponte, está em casa, você vai conhecer um pouco da história dessa ponte. Hoje, com muita alegria, chama-se Ponte Jornalista Felipe Dal. Professor, como o senhor vê a contribuição da ponte para os municípios de Iranduba e Manacapuru? O que muda economicamente para esses municípios a ponte? Boa noite, professor Abrahim. Quero inicialmente agradecer pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Para mim é uma alegria, uma satisfação poder vir aqui ao seu programa. Boa noite a todos de casa também. A ponte, enquanto este grande obra, grande objeto geográfico nesse espaço, nessa borda sul da região metropolitana de Manaus, figura como uma oportunidade de desenvolvimento econômico para os municípios de Iranduba e Manacapuru. Aliás, não só para esses dois municípios, mas especialmente para estes, porque ela pôde acelerar, né, o fluxo de veículos, de pessoas, né, e intensificar esse fluxo entre esses municípios e Manaus. Então, a ponte significa, sim, uma oportunidade de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico para esses municípios, um crescimento que há muito tempo ocorre na metrópole Manaus e que agora tem esta viabilidade, né, está viabilizado para se estender, né, inclusive com filiais para esses municípios, filiais de comércio, de atividades de serviços também prestados. É interessante, eu quero já tocar num ponto aqui, que na época em que se propôs a construção da ponte, né, Rio Negro, hoje uma justa homenagem ao jornalista Felipe Dal, né, Ponte Felipe Dal, muita gente chegou a dizer, para que uma ponte que vai ligar o nada ao lugar nenhum, alguma coisa assim. E, bom, nós temos o seguinte entendimento: os lugares são socialmente construídos, né? Partindo desse entendimento é que eu vejo que a ponte pode transformar e transformou, vem transformando estes lugares. Agora resta aos gestores desses espaços, né, destes municípios, aproveitar esta oportunidade que a ponte possibilitou para gerar economias ali para as pessoas residentes nessas cidades. O senhor lançou um desafio com seu livro. O senhor propõe rever princípios novos sobre a geografia da Amazônia. O senhor não fez uma aventura, o senhor traz um estudo e propõe uma discussão. O que rendeu dessa sua proposta, além, claro, do seu doutorado, o que rendeu no meio da geografia? Então, essa proposta de discutir a Ponte Rio Negro e discutir também a formação da reestruturação desse espaço, né, dado a partir da criação da região metropolitana, tem rendido para a geografia na Amazônia a oportunidade de discutir questões que já tinham sido iniciadas, mas que agora possibilita se intensificar. Por exemplo, o processo de metropolização na região. Especialmente aqui na Amazônia Ocidental, considerando Manaus e seus arredores, né? A metropolização ela já ocorria e muito se falava na cidade de Belém, na Amazônia Oriental, nos arredores, na sua Interlândia. Mas em Manaus
essa discussão teórica, temática, ela não se dava com a mesma intensidade, velocidade e mesmo interesse que hoje acontece. A partir não só deste livro, né, não só de minha tese, mas de outros colegas que escreveram também sobre essa nova, sobre esse novo temático aqui na Amazônia, a gente tem recebido também e visto no cenário da geografia muitas pesquisas sendo desenvolvidas, né? Pessoas, pesquisadores da geografia que estão se agrupando, se organizando em grupos. Nós temos o NPU, nosso grupo de pesquisa urbana e regional, que com outros colegas professores tem orientado alunos no nível de iniciação científica, discutindo esse tema central, né, que é o processo de metropolização na região. Então, assim, sem pretensão de dizer que é o meu livro que causa isso, não quero dizer assim, mas ele contribui para essa discussão. Certo. Professor, eu quero pedir licença do senhor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas, claro, prazerosamente, quero falar do nosso Guaraná Magistral e Magistral Gold. Faça essa experiência. Você vai ao supermercado, leve o Guaraná Magistral. Olha, eu volto em seguida. Nós vamos continuar conversando com o professor doutor Isaac dos Santos Souza. Me aguarde. Olá, telespectador do Amazonsat. Programa Literatura em Foco oferece para você a cozinha do português. Claro, nós estamos aqui no bairro do Santos Dumont e eu vou conversar com o mestre Silva. Ele vai nos falar de todas essas iguarias. Abraim, pois todas estas iguarias é uma prova de que em Portugal muita coisa se faz, que a gastronomia é vastíssima. Nós temos aqui desde uma massa folhada com bacalhau, acompanhada com legumes. Temos um lombo de suíno no forno, que é uma especialidade daqui da casa. Temos o polvo à lagareira, temos o bife de atum feito no vinho, que é uma coisa que é inédita aqui em Manaus. Depois temos uma feijoada de frutos do mar, temos um bacalhau em salada, temos um bacalhau no forno e uma coisa única também aqui em Manaus, que é a cataplana de frutos do mar com bacalhau. Tudo isso vai muito bem com o Guaraná Magistral e Magistral Gold. Venha conhecer a cozinha do português. Mestre Silva está te esperando. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco. Hoje eu recebo, com muita alegria, o professor doutor Isaac dos Santos Souza. Claro que falamos da Ponte Rio Negro. A obra, o livro, é o resultado do seu doutorado. Hoje, ponte jornalista Felipe Dal, para a alegria nossa, que trabalhamos no grupo Rede Amazônica. Professor, vamos falar da exploração imobiliária. Com a criação da ponte, todo mundo achou que seus terrenos iam valer milhões. E aí as construtoras, as imobiliárias começaram a lotear, fazer apartamentos. Como é que o senhor vê essa exploração ao olhar da geografia? Então, o mercado imobiliário é um mercado, é uma atividade muito presente, muito comum na cidade, né? No uso do espaço urbano, um espaço que é uma produção coletiva e uma apropriação individual, né? E nem todo mundo, portanto, vai ter as mesmas condições para ter acesso, né, aos terrenos, à terra, né, acesso à moradia, sobretudo, que é o principal elemento. Que é um déficit
nacional. Exatamente, exatamente. Que é a principal razão da cidade, é o morar, né? Ninguém vive sem morar. E com a construção da ponte Rio Negro, que tem o propósito, no nosso entendimento, de consolidar a região metropolitana de Manaus, né? E esse aumentar do fluxo de pessoas ir e vir para essa região, as pessoas que já têm terreno ali nas imediações vão buscar, né, parcelar esse terreno para oferecer justamente para essa principal razão, principal uso, né, que o espaço urbanizado tem, que é o morar. Né? E com esta condição de que não serão todos que terão acesso à terra. Em outras palavras, tudo ficou muito caro e o pobre não tem condição de ter acesso. Exatamente. Acontece exatamente isso. Assim, não é novidade. Agora, talvez a novidade seja a forma e a aceleração, a forma como isso aconteceu nesse terreno. Daí a importância do Estado, enquanto agente regulador, porque a gente produtor foi lá, produziu a ponte, agora a duplicação da rodovia, né, enquanto agente regulador, né, do uso desse espaço para evitar que essas desigualdades não sejam tão tamanhas. Né? Nesse momento, houve algum crescimento econômico para a cidade de Manaus ou isso apenas facilitou muito mais a Iranduba e Manacapuru? Acredito que houve crescimento para a cidade de Manaus, sim, né, essa expansão, e também para algumas pessoas de Iranduba, né, algumas pessoas de Iranduba que no início tiveram sim a oportunidade de vender um ou outro terreno ao longo da rodovia. Mas, sobretudo, quem ganhou foram as pessoas daqui de Manaus que puderam investir inicialmente. Nas suas pesquisas, o senhor encontrou alguma análise daqueles ramais, se isso está facilitando, se esses ramais têm condição de escoar a produção? Como é que ficou isso? Olha, na pesquisa o que fizemos, infelizmente, aquilo que se pensava, por exemplo, que se divulgava, olha, agora esses produtos serão mais facilmente escoados, produtos hortifrutigranjeiros, né? Serão mais facilmente escoados, com um grande mercado em Manaus. Aconteceu justamente o contrário, né? Enfraqueceu. E eu lembro, inclusive, a principal produção industrial, que é a produção cerâmica, de tijolos, que é muito forte, né? Que é muito Sempre forte. esteve daquele lado. Sim, exatamente. Até isso mesmo, o mercado, o preço aumentou, né? E muita gente, como sempre, o pobre que ficou sem condições, sem melhores condições para ter acesso. Pois é, mas a esse produto. Tem um outro fato que eu gostaria de chamar a atenção. Aqueles trabalhadores das balsas, aqueles que realmente trabalhavam ali no dia a dia, embora tivesse aquele sacrifício da espera, tinha que chegar de madrugada para atravessar a tempo, como é que ficou aquele porto lá do São Raimundo? Ficou desativado. Como é que o senhor viu isso à luz da geografia? É lamentável, muitos trabalhadores, né, perderam a oportunidade de trabalho, de renda. Muitos vendedores ambulantes migraram, né, para a estrada. Quem passa agora ao longo, nas proximidades do Cacau Pereira, sabe que se formou ali uma feira, né, livre, e foi muita perda, né, para essas pessoas. E aí, bom, a gente lamenta isso, mas vejo também que isso demonstra que isso poderia ser aproveitado, essa situação deveria ser aproveitado para arranjar esses trabalhadores que ficaram desempregados lá em outros espaços como este, que estão criados informalmente. Né? Eu costumo dizer, resta a Prefeitura de Iranduba, de Manacapuru, né, a Prefeitura de Manaus, né, o poder público, né, reunir e propor. Oferecer, né, condições. Oferecer condições, né, para que esses trabalhadores se organizem e voltem a ter rendimento. Né? Tá certo. Professor, novamente quero pedir licença do senhor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Claro que eu tenho que fazer aquele convite tradicional
Afinal de contas, a importadora TV Lá acaba de inaugurar mais uma loja. Faça uma visita à importadora TV Lá. Chegou a hora de deixar o seu nome assim, limpo e brilhando. Vem renegociar seu crédito com a TV Lá, que você ganha até 90% de desconto na sua renegociação e ainda parcela em 10 vezes sem juros. Aproveita que você vai receber seu FGTS. Venha comprar em uma mais 11 na TV Lá. Cama Solo Box e ortopédica mensais de 60 e 27. Smartphone Samsung Galaxy J1 dourado. Parcelas de 63 e 41. Fogão Esmaltec Bale 4 bocas. Imperdíveis mensais de 44 e 8. TV Lá, aqui você tem crédito e é de casa. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Hoje recebo com muita alegria o professor doutor Isaac dos Santos Souza. Falamos do resultado do seu doutorado, a Ponte Rio Negro, hoje Ponte Jornalista Felipe Dalpo. Professor, como o senhor vê as novas condições do sistema de transportes e serviços? Como é que o senhor analisa isso à luz da geografia? A ponte, como eu já te falei aqui, ela acelerou, né, o transporte entre essas cidades, né, porque mudou de fluvial para rodoviário. Mas ainda não está interligado como a gente imagina e acredita que a ponte, né, possibilitou que integrasse o transporte entre essas cidades, entre esses municípios. Ainda está incompleto, né? É preciso pensar num sistema de transporte que de fato seja interligado. Que a pessoa que saia da cidade de Iranduba para vir ao centro de Manaus possa pegar o transporte coletivo lá, né, e retornar para a sua casa, sem ter que descer ali na beira da ponte e tal, naquelas condições. E aí entra o táxi, né? Sim. Aí Por isso nós temos uma invasão muito grande dos táxis de Iranduba rodando em Manaus. Temos. E inclusive com alguma polêmica inicial, né? É interessante que isso serviu também para padronizar o serviço. Antes os táxis de Iranduba, de Manacapuru, né, não tinham uma cor específica, agora já estão todos identificados. Eles tiveram que alugar um espaço específico no centro da cidade para poder operar, né? Quer dizer, deu um ar de organização neste segmento, nesta economia da cidade. Sim, exatamente. Exatamente. A ponte provocou isso também, né? A ponte provocou muitas mudanças. Não foram só mudanças negativas, ruins, perda de emprego, não, ao contrário. Eu vejo a ponte realmente como uma oportunidade para o desenvolvimento, né? Professor, o senhor foi muito feliz na sua tese de doutorado, escolhendo esse espaço dessas duas cidades e a ponte como um meio de ligação. E o futuro, o que o senhor está pretendendo fazer? O senhor é um professor, dá aula na nossa Universidade Estadual do Amazonas. O que o senhor está pretendendo para o futuro? Nós continuamos, eu digo nós porque além de mim tem mais alguns colegas, né? Vou citar aqui. Há um grupo de estudos, Há um grupo de estudos. Nós seguimos, a professora Suzane Patrícia, a professora Ana Paulina e outros colegas, professor Flávio Varros, que nos ajuda, e professora Neliane, estudando as mudanças na região metropolitana de Manaus, na Borda Sul, que a gente chama, né? Iranduba, Manacapuru. Agora, não só o aspecto do sistema de transporte, mas o sistema econômico de modo geral, a produção agrícola, rural, o movimento pendular, desmatamento nessa área, né, com a nova ocupação que se tem. Então, nós temos no nosso grupo de pesquisa, no NPU, uma série de pesquisas que em breve a gente vai ter resultados daqui a 2 anos que a gente espera também poder registrar assim uma bibliografia, né, agora organizada. Nesse contexto, qual foi a receptividade da sua obra? Olha, estamos muito felizes porque acreditamos que foi muito boa a receptividade, né? A gente teve a oportunidade assim de ter, a partir dos contatos que a gente tem com colegas, mesmo de outras áreas, de outras cidades, né, na academia,
na nossa área, na geografia, em outras áreas, o livro foi muito bem recebido, né? Muita gente tem comentado, muitos colegas têm pedido, têm lido, a gente fica muito feliz com isso. Professor, nós estamos chegando ao final do programa, eu tive uma alegria imensa em conhecê-lo e trazê-lo ao programa, mas agora o senhor tem a oportunidade de se despedir dos seus leitores, dos seus alunos, diretamente falando com eles. Tá, tudo bem. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de poder vir aqui ao seu programa e poder apresentar, né, um pouquinho do que a gente está trabalhando ali na Universidade do Estado do Amazonas. Quero agradecer a editora da Universidade do Estado e a editora Rego, né, e especialmente a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, que por meio do edital Biblos, um edital muito importante. O senhor conseguiu realizar tudo isso. Exatamente. Então, quero deixar meu abraço fraterno a todo o povo de Manacapuru, de Iranduba, que todas as vezes que a gente vai lá para as nossas atividades de campo nos recebe muito bem. Um abraço fraterno deste irmão aqui amazônica. Tá certo. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Claro que eu quero agradecer a você, telespectador, que nos acompanha toda semana, aos nossos patrocinadores, Importadora TV Lá, Magistral Gold, mas renovo o convite para na próxima semana estarmos juntos, claro, aqui no Amazonsat. Até o próximo programa, se Deus nos permitir assim. Até lá.